Boa noite, boa noite, boa noite. Vai começar mais uma live nossa da quarta-feira. Toda quarta-feira às 19 horas. Eu peço desculpas que eu coloquei o flyer dia 28, mas na verdade era dia 27 de maio, hoje. Eu fiz uma errata, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas peço desculpas aí. Vai dar tudo certo, já começou. Vamos começar. Bem-vindas, bem-vindos. Muito, 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 muito feliz de poder continuar esse trabalho. Toda quarta, às 19 horas, nós faremos. Cada quarta, um tema, né? Serão 10 temas. Esse daqui é o número 4. E o tema de hoje é o poder da palavra. Bom, esse trabalho que eu estou desenvolvendo chama-se Quarentena Consciente. Eu estou dando o nome de Quarentena Consciente para esse processo, né? Que é, na verdade, uma tentativa de criar uma conexão com vocês, uma relação, expor um pensamento, uma sensação em busca de integridade, de encontrar um lugar onde eu não esteja mais separado, onde a arte não esteja mais tão separada assim do sagrado, do autoconhecimento, da espiritualidade, tá bom? Bom, eu sou Fábio Henriques, para quem está entrando aí pela primeira vez. Sou ator, professor de teatro e sou da Barca dos Corações Partidos, a quem eu agradeço muito, meus companheiros de jornada. A Barca dos Corações Partidos é uma companhia de teatro musical, eu sou ator da Barca. A Sarau Agência de Cultura também é nossa parceira, amiga, nossa produtora, companheira que está sempre do nosso lado. Por favor, sigam as páginas do YouTube, os canais no Instagram, Facebook, da Barca, da Sarau, porque tem muita coisa legal acontecendo nesse momento de isolamento social, de quarentena. Eu tirei aqui uma cartinha do tarô pra gente e hoje é um 7 de paus. Esse 7 de paus é um naipe de fogo, é um elemento fogo, é o entusiasmo, a autoconfiança, né? E esse 7 de paus aqui está nos falando muito sobre resistência, perseverar, continuar no nosso propósito, no nosso trabalho pessoal, continuar fazendo tudo que nos faz bem, continuar seguindo o nosso caminho, não desistir do nosso propósito, não desistir do nosso caminho, seguir com força, porque a cada dia, a cada passo a gente vai construindo quem somos, né? Ou retirando as camadas que impedem a nossa luz de brilhar. Eu queria começar, já que o nosso tema de hoje é o poder da palavra, eu separei aqui uma poesia para a gente começar hoje, que é de um dos meus poetas preferidos. Para mim ele é um mestre, algumas pessoas vão se identificar aqui, é o Manuel de Barros, e para mim é um cara que acho que alcançou a iluminação, ou esteve bem perto. A gente vai ver hoje que para os povos sagrados, para os povos antigos, a poesia é sagrada, né? Assim, muitos textos eram textos poéticos, textos escritos em poesia. Bom, vamos começar. É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez tudo que não invento. Vamos lá, começando de novo.
É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. Tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sou muito preparado de conflitos. Não pode haver ausência de boca nas palavras. Nenhuma fique desamparada do ser que a revelou. O meu amanhecer vai ser de noite. Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. O que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo. Meu avesso é mais visível do que um poste. Sábio é o que adivinha. Para ter mais certeza, tenho que me saber de imperfeições. A inércia é meu ato principal. Não sai de dentro de mim, nem para pescar. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Estilo é um modelo anormal de expressão. É estigma. Peixe não tem honras nem horizontes. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Eu queria ser lido pelas pedras. As palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Uma palavra abriu um roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos. Esta tarefa de cessar é que puxa minhas frases para antes de mim. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. Só se compara aos santos os santos querem ser os vermes de Deus. Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. O artista é erro da natureza. Beethoven foi um erro perfeito. Por pudor sou impuro. O branco me corrompe. Não gosto de palavra acostumada. A minha diferença é sempre menos. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Não preciso do fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. Bom, o poder das palavras, né? Como nossas palavras são importantes. Como elas embrulham a qualidade da nossa mente. É como se a palavra fosse um vestido, uma roupa que veste o conteúdo do nosso mundo interior. E aí muitos questionamentos vêm a partir disso, né? A boca fala do que está cheio o coração? É uma pergunta, é uma coisa que eu fico realmente inquieto com essa pergunta, porque somos seres da linguagem, né? Somos seres da linguagem, mas como é que está o seu vocabulário, o seu repertório de palavras? Me parece que a gente está usando menos palavras para se comunicar. E daqui a pouco a gente vai falar e não dizer nada. Porque pouco paramos para fazer o que os monges tibetanos, por exemplo, chamam de escutar a voz do silêncio. E isso é algo que tem sido exigido de nós nessa quarentena, nesse isolamento social. Estamos sendo obrigados a olhar para dentro, obrigados a ouvir a nossa voz interior,
a voz do silêncio, como diriam os monges, né? Ecos do silêncio. E aí, a boca fala do que está cheio o coração? Depende de quantas camadas impedem o seu coração de brilhar do jeito que ele é. Depende de quantos bloqueios temos do coração para a boca. E acho que está sendo exigido de nós falar mais o que sentimos e sentir mais o que falamos. Eu quero evidenciar aqui uma necessidade de relação com o autoconhecimento, com a espiritualidade, com o se transformar com a nossa palavra. O que falamos diz muito sobre nós. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. E me parece que a gente está lendo menos o mundo simbólico. Estamos com isso de diminuir as palavras, de diminuir o contato com as letras, de desacralizar a nossa palavra. Me parece que com isso a gente está ficando vazio de significado, deixando de olhar o mundo como um mundo simbólico. Que signos me atravessam? Quais são as sincronicidades ao redor da minha vida? E muitas vezes falamos muito, mas dentro de todo o nosso discurso só há julgamento. E o julgamento, ele é nada mais do que querer estar certo. É preferir ter razão do que ser feliz. Quando eu julgo, eu fecho as portas do aprendizado. E eu passo muito tempo do meu discurso julgando. Falo sobre vocês, mas falo sobre mim, porque o que importa é o percurso, o que importa é o caminho. E me parece que Manuel de Barros, para poder alcançar esse domínio da palavra, ele precisou muito se transformar e olhar para dentro. Que oportunidade estamos tendo agora de fazer o mesmo que Manuel de Barros, para conseguir expressar o que sentimos. A Zahri Guajajara está aqui, né? Claro, tem muita gente querida aqui, muita gente que acompanha as lives. Eu estou muito feliz de ver pessoas voltando, estou muito feliz de ver que está surtindo efeito, que está fazendo bem, que as pessoas querem estar aqui. Mas Zahri Guajajara, eu tive a chance de trabalhar com a Zahri em Macunaíma, e a Zahri, desculpa, Zahri, te puxar aqui para o assunto, assim, sem nem te pedir, mas uma coisa linda que você tinha é que o bloqueio era pouco, sabe? Do coração para a boca. O que vinha do coração saía pela boca, de maneira muito cristalina em você. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os povos originários. Zahri, estou com seu presente aqui, me trazendo força e conhecimento. Todo o meu amor para você, amiga. A gente tem muito a aprender com os povos originários. Talvez venha de uma ancestralidade muito antiga, esse poder que Zahri tem de falar de maneira cristalina o que está cheio o coração. No caso da Zahri, me parece que a boca fala do que está cheio o coração. No caso dos povos originários desse país, desse território, me parece que o bloqueio é menor. Que exercício é esse? Que alcança, através da arte, através da poesia, Manuel de Barros, que alcança Zahri através dos seus ancestrais. É algo para a gente pensar. O meu coração está cheio de quê? A minha mente está cheia de quê? Talvez seja porque esteja muito cheio de emoções, de estresse, de confusões, de desejos e ansiedades e necessidades que se tornam necessidades físicas e que viram sintomas físicos e vira doença.
As emoções acabam virando doença e conflito. A mente cheia. E aí eu lembrei do Sadhguru. Sadhguru é um mestre indiano. Tem muitas coisas sobre o Sadhguru na internet. E o Sadhguru falava sobre a importância da lixeira em casa. Eu achei esse exemplo maravilhoso. O lixo dentro de casa tem uma importância imensa. Porque se não tivesse o lixo, onde nós jogaríamos os detritos, as coisas que a gente não quer mais? Então a casa seria uma zona cheia de lixo espalhado. Mas a gente guarda numa cestinha, num lugar. E reservamos para esse lugar aquela confusão. Guardamos ali o lixo. Deixamos o lixo lá no quintal, ou lá fora, ou perto da cozinha, ou longe. E vamos dormir no nosso quarto, na nossa cama, separados da lixeira. Mas, se um dia eu resolvesse sair da minha cama e ir dormir dentro da lixeira, a minha vida viraria uma confusão, cheia de lixo, cheia de coisas ao redor. Deveria ser horrível, deve ser horrível dormir dentro da lixeira. Triste deve ser se ainda há seres humanos que devem dormir dentro da lixeira mesmo, né? Mas essa separação, para o Sadhguru, é a meditação. E ele compara a lixeira à nossa mente. Porque a nossa mente, ela é um mecanismo muito sofisticado, como, por exemplo, um iPhone de última geração, um Samsung de última geração. É um mecanismo sofisticadíssimo a nossa mente. Ela não retém muito o que entra nela. Então, se eu disser aqui para vocês, não pensem no macaco rosa, ferrou, já está aí dentro, né? A nossa mente vai acumulando como uma lixeira. Vai acumulando tudo que vem, tudo que há. E aí o que acontece? Você está dormindo dentro dessa lixeira? Por que não separar a lixeira da sua cama, onde você dorme, e aonde você apoia a sua cabeça, seu travesseiro? A meditação para o Sadhguru seria isso. Seria a gente conseguir distanciar essa mente sofisticada, essa lixeira cheia de confusões, distanciar o máximo possível. E observar, como um observador. Com isso, a gente consegue estar mais centrado. A gente consegue ouvir a voz do silêncio, organizar a mente dentro, entender quais são as nossas sombras e aceitá-las, nossos traumas, crenças que nos limitam, e transformar dentro. Transformando através da meditação, através de atividades físicas, através da arte, transformando isso dentro, tirando as camadas que impedem a sua luz de brilhar, é bem capaz que a sua palavra, o seu vestido, o invólucro do conteúdo do seu mundo interior, cause menos mal. Porque até mesmo os nossos pensamentos influenciam no espaço. Não estamos separados. Separação é uma ideia do ego. Até mesmo os nossos pensamentos influenciam o universo ao nosso redor. Dharma e karma são os conceitos mais antigos e difíceis de estudar que existem na humanidade, né? O Mahabharata, né? Que era feito em poesia, um texto antiquíssimo da Índia, o Ramayana, são textos muito antigos da humanidade, todos numa língua que era poesia, era cantado, né? E com conhecimentos profundos, como o nosso Manuel de Barros, por que não? Mas esses textos falavam muito sobre o Dharma e o Karma. O Dharma está aqui. E o Karma seriam as ações que nos afastam e aproximam desse Dharma. Até que um dia a gente consiga juntar. E juntando,
a nossa ação com a lei cósmica universal, a consciência, a gente conseguir fazer com que a nossa palavra seja benevolente, seja amorosa, seja luminosa, faça bem às pessoas. Amor, tá rolando um delay. A sua voz tá antes da... Tá rolando um delay? Tá. E tá atrapalhando? Não, tá dando pra ver, mas tá rolando isso. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui pra ver se melhora, queridos. Vê se melhorou agora com o fone. Como é que está agora para vocês aí? Continua com delay? Pode ter a ver com a internet. Eu continuo? Tá a voz na frente do... Tá, né? E aí? Eu não sei. Bom, eu vou fazer o seguinte, queridos. Para dar continuidade a essa live aqui, eu vou parar essa e vou entrar com outra. Vou tentar mexer aqui no celular e ver se fica mais rápido. Não está atrapalhando? Então vamos lá. Vamos tentar. Tenta pausar e voltar o vídeo, alguém tá falando. Dá para pausar? Tenho medo de encerrar. Eu não sei mexer, gente, muito bem. Bom. A Zahri disse que normalizou. Bom, então vou seguir. Tá bom? Vou seguir. Gente, continuando. Eu quero indicar alguns livros aqui que vão ser importantes pro que eu estou fazendo aqui. Como eu sempre indico livros, eu esqueci de indicar no começo, vou indicar agora. Tem um cara chamado Valère Novarina. Valère Novarina é um encenador francês. Tá tudo bem? É um encenador francês. E ele é diretor, teatrólogo, escreve peças. E Valère Novarina faz nesse nosso teatro contemporâneo, né? Ele traz uma proposta de voltar à palavra, a importância da palavra, porque o teatro no século XX ficou realmente muito vinculado às ações dramáticas e ao corpo. Tudo nascia muito do corpo, né? Não separando o corpo e mente, ou corpo e palavra, mas ele se deteve mais à questão da palavra, o Valère Novarina. Então, aos artistas e pessoas interessadas que estão aqui assistindo, tem um livro do Valère Novarina chamado Diante da Palavra e duas peças, A Inquietude e O Animal do Tempo. Essas peças foram feitas, um monólogo feito pela Ana Kfouri, uma atriz maravilhosa. Valère Novarina traz essa transformação, esse retorno à importância da palavra, brincando com a palavra, inclusive com as pontuações, e como a palavra pode virar plástica, sabe? É uma palavra plástica, né? E como usar a palavra em cena, quase como usar o corpo, quase como dançar com as palavras, quase como conseguir ocupar o espaço com a palavra de muitas maneiras. Então, Diante da Palavra é um livro muito legal, A Inquietude e o Animal do Tempo. Sobre a comunicação não violenta, que eu vou falar aqui também, Marshall B. Rosenberg, Comunicação Não Violenta. E tem também Vivendo a Comunicação Não Violenta. Tá? São os dois livros que eu queria indicar para hoje. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, a gente tem a dificuldade de saber se tomamos decisões ou somos tomados por ela. E aí vem
a questão do livre-arbítrio e a necessidade do trabalho pessoal para que a gente tenha mais domínio sobre nossa vida, fazendo com que nossa ação, palavra, corpo, mente sejam juntos com o espírito, com a consciência, com as ações que me conduzem ao melhor de mim. Porque, em última instância, o que nós estamos falando aqui é encontrar e acessar essa semente luminosa dentro de nós que vai nos conduzir para a nossa melhor versão de nós mesmos, né? E aí, sobre isso, nós tomamos decisões. Eu queria citar o Freud aqui, que ele diz: o sujeito se constitui pela inserção em uma ordem simbólica que o antecede, atravessada pela linguagem. Nós já nascemos dentro de uma ordem simbólica que antecede a gente, atravessados pela linguagem. Somos seres da linguagem. E é muito importante que a gente comece a se familiarizar com a nossa palavra, falar o que sentimos, sentir o que falamos. E palavra, tanto quanto som, exige contraste. Assim como no teatro, drama, a ação, precisa de conflito. Então, contraste é algo muito importante dentro do mundo, porque as formas diferentes e cores diferentes da matéria no mundo físico e esses contrastes todos é que me movem em direção a esse Dharma, né? Eu venho para cá, atravesso, passo pelo Dharma, trisco a lei universal que todos os planetas estão vivenciando, sistemas, galáxias explodindo, estrelas nascendo, outras morrendo lá em cima. Como é que eu me conecto com isso? Como é que a minha natureza não se perde disso que está acontecendo agora? Que gosto sempre de ressaltar, as mães de santo nos trazem para esse lugar. Para quem um dia na vida já tomou um ebó, uma limpeza de uma mãe de santo, sabe que o sono é de 4, 5 dias. Porque você volta para o tempo do universo, né? Mas enfim, aqui a gente trisca, sai da lei do Dharma, volta e atravessa e passa pelo nosso propósito e se distancia. Aí toma uma porrada aqui e vai, desculpe o palavrão, toma, ai, doeu, e vai para o outro lado. E assim a gente vai se aproximando desse Dharma. Eu vou chegar lá, né? Tem algumas coisas que os budistas propõem mais radicais com relação à palavra. Eu acabei de irromper, um budista diria que que eu dei uma erradinha, que eu saí um pouquinho. Então é necessário haver contraste no mundo, né? Contraste para o som, a minha língua quando bate e as minhas cordas quando... Tudo contraste. Dizem que... Pitágoras dizia, né, que existe um som no universo que é constante e que a gente não é capaz de perceber. E esse som constante do universo a gente não é capaz de perceber porque não tem o que contraste esse som, não tem o que... Ele segue infinitamente e constante no universo. Então, como não tem diferença, não tem contraste, ele permanece constante e a gente nem percebe. Mas existe essa nota do universo acontecendo aqui e agora, que está muito próximo das sílabas sementes, né? Das orações que os nossos antepassados, que os antepassados hindus e de muitas civilizações antigas, egípcios, davam, o valor que eles davam às letras, às palavras. Na Cabala, por exemplo,
as letras hebraicas, elas, só de você olhar para as letras hebraicas, você escanear com os olhos as letras hebraicas, você já absorve a qualidade daquela energia luminosa. Cada letra hebraica tem um número, né? São 22 letras hebraicas e cada uma tem um número. Essa numerologia é contada, esses códigos são os códigos do que está escrito na Bíblia, ou seja, a Torá, a Bíblia, não é para ser entendida, na visão dos cabalistas, de maneira literal. Da mesma maneira, as sílabas sementes budistas, Om, A, Hum, P, são Om, A, Hum, dizem os budistas que transforma tudo em néctar e bálsamo. Então você fazer Om, A, Hum diante da comida. O próprio Mahabharata, o Ramayana, os Vedas, eram todos em sânscrito, cantados, né? Os ensinamentos budistas são todos feitos Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E aí nascem os mantras, né? Então, a importância da palavra, ela é muito maior do que a gente imagina. Valer Novarriná nos chama a atenção no teatro para essa importância da palavra. E é muito bonito o que ele propõe, né? Assim, principalmente para averiguarmos como está o nosso vocabulário, que foi a pergunta que eu fiz no início, como está o nosso repertório de palavras, o que as nossas palavras estão vestindo. Valer Novarriná brinca muito com isso, muito com isso. Manuel de Barros brinca muito com isso. Bom, e aí entra a importância dos mantras, dos textos antigos, entra a importância da oração e vai chegando num ponto, né, porque eu preciso expressar isso através das palavras, vai chegando num ponto que parece que algo muito religioso. E a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de religião. A espiritualidade antecede a religião, antecede a instituição. A espiritualidade vem antes, é o que é infinito, é a nossa consciência, é essa nota constante do universo. A espiritualidade, o invisível, atua sobre as nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Diriam os cabalistas, inclusive, que 1% do todo, de tudo que existe, é esse mundo físico apreendido pelos nossos 5 sentidos. Apenas 1% de tudo é apreendido pelos nossos 5 sentidos. 99% de tudo que existe eu não consigo perceber num estado normal. Ou, se eu não sou um médium, um vidente ou com a clarividência, eu não consigo perceber com os meus 5 sentidos. Há alguns seres humanos, homens e mulheres incríveis, que acessaram lugares transformadores, e essas pessoas conseguiam ver muito mais do que se imagina. Dizem eles que a gente morreria de medo se fôssemos capazes de ver tudo o que está no invisível. Nossas palavras fazem parte disso. A oração, né? E aí voltando para a questão do sagrado, né? A oração, diria Huberto Roden, que escreveu A Metafísica do Cristianismo, tradutor de muitos textos bíblicos, mostrando conceitos que estão na Bíblia e que por confusão das palavras foram usados de uma maneira errada. Por exemplo, Huberto Roden fala sobre a questão homens de bem.
Ele diz que essa tradução lá no texto sagrado está errada, porque ele traduziu a Bíblia do primeiro século, direto do grego, e ele diz, a tradução não é essa, o que estava se querendo dizer era homens do seu bem, do bem do sagrado, da consciência do divino, não homens de bem. Olha como um conceito, uma palavra, uma frase que pode ser usada e transformada, né, no mundo. Então, o Huberto Roden, esse filólogo, filósofo, escritor, espiritualista, esse homem incrível que criou a filosofia universica, vocês podem procurar sobre o Huberto Roden, a metafísica do cristianismo, é ele explicando o Pai Nosso, mas não ignorando a visão oriental do mundo para falar de Cristo, de um Cristo cósmico, de uma cosmomeditação. Ele vai dizer que a oração é você abrir a boca da alma para receber luz, alimento do sagrado. Abrir a boca da alma para receber luz é um movimento feito por nós ou por Deus? Por nós? Sou eu que tenho que abrir a boca da minha alma, aumentar o meu recipiente para receber luz. Esse conceito transforma tudo, porque até a fé fica diferente, já que eu sou co-criador, que a ação vem de mim e que a luz estará sempre lá, o sagrado estará sempre lá, a nota estará sempre lá tocando, soando no infinito. Mas quem faz o movimento de abrir a boca da alma em direção a esse sagrado somos nós, o movimento é nosso. E oração seria isso, abrir a boca da alma para pedir alimento, para se nutrir de luz, né? Muitas danças, muitos movimentos corporais, a yoga, os sufis, os giros sufis, os derviches, o Tai Chi Chuan, né, o controle do Qi, até mesmo as danças indianas, tudo leva em consideração abrir primeiro a boca da alma. Um estado meditativo de oração, um estado de conexão com o Dharma, com a consciência, para que a gente possa, então, tocar as pessoas. É impressionante quando vemos, por exemplo, uma demonstração artística do Simeone, do Lume. Quem já viu, quem já teve a oportunidade de ver, sente a vibração e a energia do Simeone saindo do corpo dele e atingindo a gente. Parece que o tempo todo ele está abrindo a boca da alma dele, movida por muito trabalho, de uma vida inteira. Simeone foi um homem que trabalhou demais para alcançar esse estado. Nada disso é conseguido, Deus me deu o que eu quero. Não é assim. Para a Cabala, por exemplo, tem o lado direito, tem o lado esquerdo, tem o peço, eu recebo, mas tem o caminho do meio. E o meio é a minha restrição, é o que eu faço para acessar isso. E o que eu faço é o mais importante. Então, como nossas palavras podem estar revestidas da nossa luz interna e tocar as pessoas, até mesmo para nossa luz tocar em cena, sendo eu artista, ator, músico, cantor, como se investir dessa luz, abrindo a boca da alma, para que o que sai de mim vem do coração e vem de um coração iluminado. Então já falei das sílabas sementes, já falei das letras hebraicas, já falei da importância da gente se relacionar de novo com a nossa palavra, criarmos as nossas próprias orações, orar do nosso jeito, abrir a boca da alma do nosso jeito.
para iluminar o mundo. Sua mãe perguntou como é que você faz para abrir a boca da alma. A minha mãe está perguntando aqui como é que eu faço para abrir a boca da alma. Primeiro, a gente não pode ignorar que eu tenho quase 20 anos de teatro, o tablado, o teatro, ou a rua, ou seja lá onde for, o espaço cênico é meu templo sagrado. A arte faz a minha boca da alma se abrir de uma maneira belíssima, belíssima. Eu tenho profunda conexão com o divino quando estou em cena. É quase como flutuar. Já aconteceu numa aula, uma vez na Unirio, da professora Nara Kaiserman. Logo nos primeiros anos da Unirio, a gente já entra em contato com Nara Kaiserman. Um beijo, Nara, a mulher, uma das grandes mestras que tive. Nara, na aula dela, foi conduzindo a gente para um lugar, e a gente se movendo no espaço. Chegou uma hora que eu me vi de cima. Eu tive essa experiência. Eu via, eu tive a sensação não. O fato é, eu me vi de cima. No meio da aula. Foi muito difícil, porque eu não conseguia parar, eu não queria parar, era muito delicioso. Eu via meu corpo se mover no espaço e achava lindo meu corpo se movendo no espaço e olhava de cima a coisa acontecer na sala. Foi uma total transcendência. Aquilo foi o mais próximo da oração, da alma aberta que eu tive na vida. Em muitos momentos em cena eu me emociono, em muitos momentos em cena eu oro e peço. Já fiz o Anabecoa em cena várias vezes, uma oração cabalística antes da peça começar. Imagino, visualizo luzes verdes na plateia emanando. Todo mundo que trabalha com isso sabe que o verde tem a ver com a saúde, passando pelos ventos do chakra básico. Então eu imagino luzes verdes emanando na plateia para que as pessoas se curem. A arte me abre a boca da alma, né? A palavra bendita, a poesia, a literatura, a música. Minha mãe está aí de prova, sabe que eu ficava de frente para a caixa de som ouvindo a Nona Sinfonia de Beethoven, com 15 anos. Ouvia a Nona Sinfonia, assim, as caixas de som aqui, eu ouvi inteira a Nona Sinfonia. Porque aquilo é transcendente, né? A arte é capaz de fazer isso. E aí, eu queria falar um pouquinho aqui, para a gente não extrapolar muito tempo, sobre a comunicação não violenta, proposta por Rosenberg, que são 4 passos. Agora nós estamos em isolamento social, as pessoas, os casais convivendo muito, as famílias convivendo muito dentro de casa, muito tempo. É muito tempo para olhar para si mesmo, para olhar para o outro, e muitas vezes há embates, e confusões, e críticas, e julgamentos. E eu queria deixar isso aqui. A comunicação não violenta propõe 4 passos. Número 1, a observação. Observar tudo. Você, como você reage, as coisas que te acontecem, o mundo, as pessoas. Observar, sem julgamento. Não julgar. Não julgar. Número 2, identificar sentimentos. Porque às vezes a gente perde a capacidade de identificar os nossos sentimentos. Por isso eu disse, falar o que se sente, sentir o que se fala. Identificar sentimentos, identificar como está o meu mundo interno. Isso só é possível através do silêncio e da meditação. Não tem outra forma, precisa parar. Para de plantar semente no mundo. Porque aí você não planta semente positiva nem negativa. Ouve a voz do silêncio e vê como está, identificando os sentimentos dentro. O número 3, necessidades. Reconhecer e assumir sentimentos, empatia. Depois que você reconhece o que sentiu, que você assume o que sentiu, assumir, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu tenho orgulho, eu tenho raiva, assumir, confessar. O confessionário seria isso,
né? Uma ação interna, muito mais do que confessar para uma outra pessoa, mas confessar, reconhecer, assumir sentimentos e ter empatia significa você identificar seu coração derreter com o sofrimento do outro, você identificar que o outro sente as mesmas coisas. E aí, o quarto ponto, vem a grande sacada dessa comunicação não violenta, que é pedir, expressar o que observamos. Então, ao invés de eu julgar e criticar minha companheira, por exemplo, dizer, Carol, pô, você fala aqueles negócios na hora errada, Carol, você, pô, não lavou o negócio, Carol, você desarrumou aqui, ao invés de fazer isso, criticando e julgando a Carol, ou, você é muito assim, eu pedir a ela que eu compreenda que o sentimento que eu estou sentindo não está me fazendo bem. Expressar o que eu sinto, pedindo a ela que me compreenda. Pedir a ela, expressar e reconhecer o sentimento. Pedir a ela, por favor, Carol, quando você faz isso, eu me sinto mal. Essa é uma atitude de uma fala não violenta. Porque eu dou a liberdade ao outro de continuar fazendo se ele quiser. Porque a gente não muda ninguém, né? A gente não ensina nada a ninguém. A gente só evoca coisas que já estão dentro das pessoas. E aí, o terceiro passo hábil que os budistas falam sobre o caminho óctuplo, o caminho do meio, o terceiro passo é falar a verdade. E eles não dizem, por exemplo, não minta, porque o universo não compreende. Então ele diz, falar a verdade. Isso é muito incrível. Mas a verdade é relativa. Uma ova. Desculpa. Olha, não é não. Sabe? Não é não. Ética tem que acontecer até dentro do banheiro, quando ninguém está te vendo. Ética precisa acontecer a qualquer momento. Eu não vou roubar um chocolate das lojas americanas. Entende? Não vou fazer isso. Então, falar a verdade. E para quem já fez? Meus exemplos são muito loucos. Mas aí, olha, evitar conversa maldosa. Aí você, que moralismo. Claro que não. É porque você já saiu da boca daquele jeito. Imagina as formas, pensamentos cristalizadas e construídas ao redor de você no seu espaço. Porque as formas, pensamento estão ali ao redor, acontecendo. E às vezes elas se cristalizam e viram o que a gente chama de formas, pensamento. Nos centros espíritas, por exemplo, os companheiros e amigos trabalhadores invisíveis que estão na casa trabalhando, eles trabalham retirando as formas pensamento cristalizadas. Se todo dia eu penso, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não presto, uma hora esse eu não presto fica aqui, preso aqui em cima, e não sai não. Linguajar rude. Eu já estraguei aqui o negócio da palavra aqui. Estou em movimento, gente. Hoje meu pai conversou comigo e falei, não pai, mas eu ainda estou no caminho, não é que eu já consegui iluminar, não, esse trabalho ainda estou no caminho, entendeu? Então, linguajar rude, ai meu Deus, os atores. E evitar a nossa amada fofoca. Os budistas são mais radicais, né? Mas eles dizem que falar a verdade, evitar conversa maldosa, linguajar rude e fofoca são as coisas que nos afastam do caminho do Dharma, no nosso caminho, através da palavra. Da palavra como ação para a iluminação e para a felicidade.
eu acho que isso é uma estrela do norte, uma estrela guia para a gente tentar alcançar um dia, porque a gente evitaria muitos problemas se a gente parasse de julgar tanto assim, achando que nós somos os donos da razão e que tem que ser do nosso jeito. Enfim. Bom, eu queria concluir. Quanto tempo tem? Tem 10 minutos. Você não tirou a carta? Tirei, logo no começo. Tirei a carta, sim. Foi um 7 de paus. Que fala sobre os debates, fala sobre a gente persistir, resistir, não desistir. Eu sei que o quadro do mundo agora está muito difícil mesmo. Está muito difícil olhar para as notícias, está muito difícil olhar para o mundo, está muito difícil olhar para a vida e encarar o jeito que as coisas estão. Mas não vamos desistir, vamos manter nossa força, vamos ouvir coisas boas, falar coisas boas, abrir a boca da nossa alma em direção à iluminação, à felicidade. Vamos tentar diminuir o nosso impacto no mundo, fazendo com que nossa vida não seja tão... Nosso viver não pode ser tão predatório ao mundo. Então, como a gente pode criar um mundo mais cooperativo, cooperação entre as pessoas, sustentabilidade, a gente pensar numa economia que leve em consideração a vida de tanta gente que não foi eleita, que não é privilegiada pela história, né? Favorecermos aqueles que não sobreviveram às guerras para contar a sua versão e que às vezes pipocam de maneiras confusas, mas pipocam no mundo tentando abrir os caminhos pelos tentáculos do poder para dizer: eu estou aqui, eu estou vivo, eu existo e minha existência é importante. Que todos possam fazer parte, porque a ideia de pertencimento no mundo, principalmente no Brasil, se sentir pertencente é uma das melhores sensações que há. Imagina uma pessoa que nunca se sentiu pertencendo a nada. Como é difícil para essa pessoa valorizar o lugar onde ela vive, as pessoas que vivem no mesmo lugar que ela, se ela nunca se sentiu pertencendo a nada. Então, é isso, assim, é isso que eu do fundo do meu coração, eu desejo mesmo para nós. Só a Fernanda que perguntou em algum momento qual o segmento do budismo. Foi agora no finalzinho. Fernanda perguntou. Então, Fê, realmente são muitos caminhos no budismo, né? O budismo, por onde ele passou no mundo, ele foi absorvendo a cultura daquele lugar. No Japão ele é de um jeito, na China de outro, no Vietnã de outro, e em cada lugar. O budismo que eu sempre me identifiquei, que eu sempre estudei, li, que me faz bem, é o budismo tibetano, do Lama Tsongkhapa, o mesmo seguido pelo Dalai Lama. Esse budismo sempre foi o que me encantou. Mas são muitos, né? E cada um com um caminho, uma linguagem para meditação, que enfim, são lindos. O budismo é lindo, né? Tem mais alguma pergunta? Não. Bom, então eu vou concluir com a nossa mandala de sempre que eu faço. Mas hoje eu vou concluir de duas maneiras. Primeiro eu vou fazer a mandala e depois eu vou cantar uma música para vocês, tá bom? A mandala. Dedicamos os méritos gerados por essa prática a todos os seres sencientes, a todas as famílias que perderam entes queridos para essa Covid-19, a todas as pessoas que agora conduzem o país, que eles possam encontrar dentro deles luz, felicidade, amor, harmonia, e derreter o seu coração em compaixão
para com aqueles que estão sofrendo, que os méritos gerados pela nossa prática possa trazer felicidade, amor, cura para todas as pessoas que agora estão infectadas com esse vírus, que todos os nossos artistas possam continuar fazendo o seu trabalho, sua arte, e ajudando a gente a abrir a boca da nossa alma em direção ao sagrado, que todas as pessoas possam se ver livres do sofrimento de suas causas, que todas as pessoas reconheçam seu centro, sua luz, sua verdade, sua vida, seu amor, porque o amor é uma lei universal, ele não está em ninguém, ele não pode ser retido, guardado. O amor é uma lei. Talvez seja ele aquela nota que Pitágoras revelou para a gente dizendo que soa infinitamente no universo. Que todos os seres sejam felizes. E aí, só para a gente ir dormir com o quentinho da poesia, da alegria, da felicidade, eu vou cantar uma música do Chico César. Meu amigo Chico, se você vir esse vídeo, eu nem te pedi, me perdoa, mas eu sou seu fã. Sou fã do Chico César a vida inteira, sempre ouvi tudo dele. Tive a honra de trabalhar com ele, é meu amigo, querido, amado. E, bom, mando para ele essa música. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite em meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo vez o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é um estado de poesia. Boa noite, gente.